Direito de Pesquisa e Lavra, com o geólogo e coordenador de ordenamento da extração mineral do Departamento Nacional de Produção Mineral, Ricardo Eudes Ribeiro, Paraíba. Para a apresentação do nosso convidado, convidamos o desembargador Tiago Pinto. Muito bom dia. Estamos retomando os trabalhos. Eu convido o palestrante, Dr. Ricardo Eudes Ribeiro, Paraíba, para tomar assento à mesa. Faça a outra. Nós, num primeiro momento, gostaríamos de agradecer ao DNPM, na pessoa do Dr. Celso Luiz Garcia, que foi o nosso contato imediato quando da estruturação e preparação do Congresso, que nos recebeu de braços abertos, e colocando o departamento à disposição e nos propiciando o contato com os especialistas do DNPM, que é o órgão executor do Código Minerário. O doutor Ricardo Eudes Ribeiro, Paraíba, é geólogo formado pela Universidade de Brasília, especialista em economia minerária. Atualmente é coordenador do ordenamento de extração mineral do Departamento Nacional de Produção Mineral. Tem experiência na área de geociências, com ênfase em prospecção mineral. A variação de temas do tributário para um tema técnico, como da palestra do Dr. Eudes, que vai abordar o tema da exploração, direito de pesquisa e lavra, atende uma determinação de ordem pedagógica, até porque a avaliação dos temas propicia uma melhor compreensão e entendimento das questões. Eu passo a palavra ao palestrante e, ao mesmo tempo, peço licença para poder assistir a sua palestra da plateia. Doutor Tiago, senhor presidente da Marge, é uma satisfação para o departamento poder participar de um evento tão relevante. E, senhores e senhoras aqui presentes, vamos então iniciar. Eu só gostaria de ressaltar que a nossa palestra ela é sobre o atual Código de Mineração, né, o que existe. Então, eventualmente, eu posso até ser um pouco cansativo durante o percurso, porque o direito de pesquisa e lavra, ele envolve todo o Código de Mineração. Então, naturalmente, que a gente vai suavizar ao máximo, mas não vai ser assim tão suave, porque ela não é conceitual, a apresentação. Vão me desculpar. Bom, o Departamento Nacional de Produção Mineral é um órgão federal, autarquia federal, com representação em todas as unidades da federação. Então, o objetivo dessa nossa apresentação é proporcionar o conhecimento para a compreensão operacional do direito de pesquisa e lavra sob a ótica do Código de Mineração. Então, o que seriam direitos de pesquisa e lavra? Direito de pesquisa e lavra são o objeto desses direitos, são os recursos minerais. O instrumento de regulação do aproveitamento desses recursos minerais é o Código de Mineração. E o órgão responsável é o Departamento Nacional de Produção Mineral. Indo para a parte mais importante, a propriedade dos recursos minerais. Então, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. Então, isso aqui está na nossa Constituição. Pelo artigo 176, as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União, garantida sempre ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Os recursos minerais são da União.
Agora, o produto da lavra é do concessionário. A pesquisa e a lavra dos recursos minerais somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União no interesse nacional por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenham sua sede e administração no país. Em 1988, foi feita uma alteração, a Constituição colocou que era para empresas nacionais, e isso fez com que o capital internacional abandonasse o país. Então, isso já é uma emenda à Constituição de 1988. Então, as empresas têm que ser brasileiras, ou seja, constituídas sob as leis brasileiras, independente da origem dos associados. É assegurada a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. A autorização de pesquisa será sempre por prazo determinado. Bom, então, o Código de Mineração, como eu falei ali, nós temos o recurso mineral, o que regula o aproveitamento, o Código de Mineração, e o executor, o departamento. O nosso Código de Mineração, esse que nós temos agora, ele é de 1967, mas ele não foi criado em 1967. 67 foi o Decreto-Lei 227, que aproveitou toda uma experiência que já vem desde o Brasil colônia. Então, o nosso código está sempre em evolução. Ele não é uma lei que foi feita em 1967. Ele já tem para mais de... Na legislação mineral brasileira, remonta ao Brasil colônia, tanto que todos sabem que o Brasil é um país que iniciou boa parte dele com a mineração, principalmente o estado de Minas Gerais. Então, a nossa lei de 67 é uma lei bastante objetiva e foi basicamente feita por técnicos. Então, o Código de Mineração atual, ele é muito objetivo, ele não tem nenhuma subjetividade, não existe espaço para a famosa discricionariedade, tudo no Código de Mineração é objetivo. Então, aqui a exposição de motivos que gerou o Código. Excelentíssimo senhor presidente, temos a honra de submeter à alta consideração de Vossa Excelência projeto de decreto-lei estudado no Ministério de Minas e Energia por um grupo de trabalho integrado pelos antigos e atuais diretores do DNPM. Então, apesar de ter sido publicado numa época de exceção, ele não tem cor. Como eu disse, ele é resultado, é fruto de uma evolução de 2 séculos já, de história. Dá para verificar, inclusive, na exposição de motivos, que ela é bem atual. Verificará, pois, Vossa Excelência, que o regime introduzido no novo Código visa estimular o descobrimento e ampliar o conhecimento de recursos minerais, utilizar a produção mineral como instrumento para acelerar o desenvolvimento econômico e social do Brasil, mediante o aproveitamento intenso dos recursos minerais conhecidos, quer para consumo interno, quer para exportação, promover o aproveitamento econômico dos recursos minerais, aumentar a produtividade da atividade de extração, distribuição e consumo de recursos minerais, assegurar o abastecimento do mercado nacional de produtos minerais, incentivar os investimentos privados na pesquisa e no aproveitamento dos recursos minerais, e coloquei em vermelho, que é algo que sempre se discute muito, criar condições de segurança jurídica dos direitos minerais, de modo a evitar embaraços ao aproveitamento dos recursos minerais e estimular os investimentos privados na mineração. A mineração brasileira, ela sempre foi, desde o início, privada. Teve a experiência com a Vale do Rio Doce, que era uma estatal, que foi criada para fornecer minério de ferro para a Companhia Siderúrgica Nacional, que hoje já é privada. Então, toda a mineração no Brasil sempre foi privada. Daí, essa importância da segurança jurídica, que se for ouvir um discurso hoje sobre qualquer especialista do setor, em qualquer área, a preocupação sempre é a segurança jurídica. E, interessante também, não ter esse código temor da grandeza, nem ele dificulta a formação da grande mina ativa, que é, ao contrário, bem-vinda. Quer dizer, nós temos recursos minerais, nós queremos explorar os nossos recursos minerais e devemos explorar os nossos recursos minerais. Bom, então, o que são os recursos minerais? Pela definição do Código, massas individualizadas de substâncias minerais ou fósseis encontradas na superfície ou no interior da Terra.
Esse conceito é um pouco técnico, né? Um pouco seco. Eu vou voltar aqui para um conceito já do início do século passado, que ele fica mais explicativo, mas depois. Então, vamos primeiro recursos minerais. Jazida são os recursos minerais, ou seja, toda a massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando a superfície ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico. Então, jazida é um recurso mineral com valor econômico. Mina, a jazida em lavra, ainda que suspensa. Então, Lei 4.265, de 1921, regula a propriedade e a exploração das minas, pelo presidente Epitácio Pessoa. Naquele tempo, consideravam-se minas, para os efeitos dessa lei, além das minas propriamente ditas, jazidas ou concentrações naturais existentes na superfície ou no interior da terra. Então, dá para ver que havia o conceito de recurso, mina e jazida, estava tudo, não havia sido diferenciado ainda. E continuando, aí seriam aquelas massas individualizadas de recursos minerais, aí está mais didático. Substâncias valiosas para a indústria, exploráveis com vantagem econômica, contendo elementos metálicos, semimetálicos ou não metálicos, e os respectivos minérios, os combustíveis fósseis, as gemas ou pedras preciosas e outras substâncias de alto valor industrial. Naquele tempo, não se consideravam minas, pedreiras, massas rochosas que fornecem materiais de construção, calcários, mármores, saibreiras. Tudo isso hoje está dentro do conceito de recurso mineral. E também não se consideravam minas as fontes de águas termais, gasosas, minerais, mineromedicinais. Só um minutinho aqui, por favor. Aqui já é o conceito do primeiro Código de Minas, que é o de 1934, do presidente Getúlio Vargas. Então, nesse código já havia a diferença entre jazida e mina. Correto? Então, jazida, massa de substâncias minerais ou fósseis, o mesmo conceito que nós temos hoje. E mina, a terminologia ali está um pouco diferente, mas o objetivo é o mesmo, é a jazida em lavra. O conceito mais recente que tem sobre recurso mineral foi expresso com a criação quando transformou a CPRM em empresa pública. E hoje a CPRM, depois do decreto que alterou o estatuto, a transformou em Serviço Geológico do Brasil. Então, pela CPRM, recursos minerais, a lei que criou a CPRM, que é a lei federal também, estabeleceu recursos minerais, são as massas individualizadas, substâncias minerais ou fósseis encontradas na superfície ou no interior da terra, bem como na plataforma submarina. Porque, depois de 67, o Brasil, nós temos requerimentos na plataforma para extração mineral. E os recursos hídricos, as águas de superfície e as águas subterrâneas. Bom, e também é interessante observar que, pelo Código Florestal recente, artigo 3º, inciso 8, letra B, a atividade de mineração, junto com as obras de infraestrutura destinada à concessão e serviços públicos, transporte, sistema viário, inclusive aqueles necessários ao parcelamento solo urbano, aprovado pelo município, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicação, radiodifusão, bem como mineração, são atividades de utilidade pública, exceto a extração de areia, argilo, saibro e cascalho, que pelo inciso 9 do Código Florestal são atividades de interesse social, atividade de pesquisa e extração de areia, argilo, saibro e cascalho, outorgados pela autoridade competente. Bom, DNPM. DNPM, autarquia, autorizada a ser criada pela Lei 8876, quer dizer, é o executor do Código de Mineração. Falamos sobre o Código e começamos. Agora, o executor, 8876. O DNPM foi criado em 1934, como órgão da administração direta, subordinado ao Ministério da Agricultura. Naquele tempo não havia Ministério de Minas e Energia. O Ministério de Minas e Energia somente veio a ser criado em 61. Então, o DNPM, quando foi criado, foi subordinado ao Ministério da Agricultura. E, em 1994, o Departamento Nacional da Produção Mineral, órgão da administração direta, já subordinado ao Ministério de Minas e Energia, foi extinto e criada a autarquia Departamento Nacional de Produção Mineral. Trocaram o DA pelo D.
com a mesma competência que tinha o antigo órgão que era subordinado ao Ministério de Minas e Energia. Sede e fórum no Distrito Federal, unidades regionais e prazo de duração indeterminado. Finalidade. A autarquia da NPM tem como finalidade promover o planejamento e o fomento da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, superintender as pesquisas geológicas, minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração, o Código de Águas Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que o complementa. O Código, eu falei, nós vamos tratar do Código de Mineração. Pesquisa e lavra é praticamente o objeto do Código, mas a legislação minerária ela vai muito além dos direitos de pesquisa e lavra. Portanto, começando já agora o Código em si, compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção mineral, a distribuição do comércio e o consumo de produtos minerais. Código de Mineração. Esse código regula, que já era em 67, a palavra regula, de regulação, que são essas agências reguladoras do departamento, ele sempre foi um órgão de regulação. Só que quando ele foi criado, em 34, não existia esse nome, agência, né? Naquele tempo era departamento. Então, o Código regula os direitos sobre as massas individualizadas, ou seja, os direitos sobre os recursos minerais. Reger-se-ão por leis especiais. Isso é interessante, porque eu sempre toco na parte conceitual. Sempre se fala, os bens minerais são bens da União. Não sei se os bens minerais são bens da União. Os recursos minerais são bens da União. Agora, se todos os bens minerais, eu não sei. Porque, reger-se-ão por leis especiais. Jazida de substâncias minerais que continua em monopólio estatal, está fora do Código de Mineração. Substâncias minerais ou fósseis de interesse arqueológico são minerais, mas não são recursos minerais. Espécimes minerais ou fósseis destinados a museus, estabelecimentos de ensino e outros fins científicos. Isso foi passado ainda pelo Getúlio Vargas para a competência do departamento. Então, toda pesquisa de fóssil no Brasil, ela tem que ter a ciência do departamento. Isso desde 1942. E as águas minerais em fase de lavra, que é o Código de Águas Minerais, também sob a competência do departamento. Decreto-Lei 7.841 de 45. E jazida de águas subterrâneas. Então, isso aí estão fora do contexto do Código, tratados por leis especiais, e essas duas, os incisos 3 e 4, estão no departamento, porque o instrumento legal que os criou deu a competência ao departamento para administrar essas atividades. Bom, os regimes de aproveitamento das substâncias minerais para efeito do Código, que aí a gente vai entrar efetivamente nos direitos de pesquisa e de lavra. Regime de concessão de lavra. Então, lavra é regime de concessão. Quando depender de portaria de concessão do Ministro de Estado de Minas e Energia. Regime de autorização de pesquisa. A pesquisa é o regime de autorização, lavra, regime de concessão. Então, regime de autorização, quando depender de expedição de alvará de autorização do diretor-geral do DNPM. Aliás, até esqueci de citar o nosso diretor-geral que está aqui, o Dr. Celso Luiz Garcia, está presente também. Regime de licenciamento. Quando depender de licença expedida em obediência a regulamentos administrativos locais e de registro de licença no DNPM, Lei 6567 de 1978. Então, isso é o quê? São aquelas substâncias de uso imediato para a construção civil, calcário para corretivo, areia, saibro, a argila para cerâmica vermelha. Essas substâncias, elas tanto podem ser autorizadas, podem ser aproveitadas pelo regime de autorização e concessão, quanto pelo regime de licenciamento. O regime de licenciamento é uma licença expedida pela autoridade local, ou seja, o prefeito ou quem o prefeito delegar competência dentro do município. É um regime de aproveitamento imediato. Essas substâncias podem ter, o trâmite delas, elas independem de pesquisa. E o regime de permissão de lavra garimpeira, quando depender de portaria de permissão do diretor-geral do DNPM, Lei 7.805 de 1989. Quer dizer, o garimpo tradicional, aquele garimpo que todo mundo está acostumado a entender, o garimpeiro rudimentar, com a bateia,
nas costas e garimpando pelo Brasil. Esse garimpo, ele acabou com a Constituição de 1988. Então, agora, é garimpeiro quem tiver uma permissão de lavra garimpeira. Até porque a atividade garimpeira também alterou muito. Então, o regime de permissão de lavra garimpeira, ele é um regime de lavra imediata, assim como de licenciamento. Só que o licenciamento, ele é em função do uso a que se destina a substância. E o regime de permissão de lavra garimpeira em função da erraticidade do jazimento. O jazimento garimpável é aquele que não justifica, não tem como você aprimorar uma pesquisa. A pesquisa ela não vai, de fato, levar a grandes conclusões. A Lei 7.805, de 1989. Regime de monopolização, quando em virtude de lei especial depender de execução direta ou indireta do governo federal. Esse parágrafo único, ele tem uma coisa interessante. O disposto nesse artigo não se aplica aos órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Como eu mostrei no começo, a atividade de mineração é uma atividade privada. Ela é executada pela pessoa física ou por empresa constituída sob a lei brasileira. Há uma exceção para os órgãos da administração direta e autárquica da União, dos Estados e do Distrito Federal para extraírem substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, material definido em portaria do MME, para uso exclusivo em obras públicas por eles executados diretamente, respeitados os direitos minerais em vigor, na área onde devam ser executadas as obras e vedada a comercialização. Então, o órgão da administração direta ou autárquica das três esferas do Executivo podem ter um registro de extração, desde que ele exerça aquela atividade diretamente e vedada a comercialização das obras. Lei 9.287, 1999, regulamentada pelo Decreto 3358/2000 e Portaria MME 23/2000. Então, os senhores e as senhoras estão vendo que, junto com a legislação minerária, tem um bocado de lei junto, né? E essa outra exceção, isso havia, foi revogada em 78 e voltou em 1996 com a Lei 9.314. Não estão sujeitos aos preceitos do Código os trabalhos de movimentação de terras e de desmonte de materiais in natura, que se fizerem necessários a abertura de via de transportes, obras gerais de terraplenagem e de edificação, desde que não haja comercialização das terras e dos materiais resultantes dos referidos trabalhos, e ficando o seu aproveitamento restrito à utilização na própria obra. Se eu vou fazer uma estrada, se eu vou fazer um açude, se eu vou fazer um porto, um espigão num porto, eu vou, desmonto um serrote, pego aquele material, pedra, rocha para enrocamento, jogo, aquilo ali é desmonte de material. Isso não é atividade de mineração. Atividade de mineração é atividade econômica, direta. Isso aí tem, naturalmente, essa atividade tem a sua importância econômica, mas de forma indireta. Não está sendo tratado o bem mineral como o produto da atividade principal. E depois, se não fosse assim, a gente não teria condições de fazer estradas, nem açudes, nem represas, porque as obras o Brasil é um país bastante, como eu vou mostrar daqui a pouco, bastante intensa a quantidade de títulos minerários no Brasil. Está aí. Essa é a situação do nosso país em requerimentos, nessa parte que eu falei, dos aproveitamentos de recursos minerais, aqueles regimes. Então, hoje nós temos 40.500, hoje não, isso aí foi até o final de abril, 40.571 requerimentos de autorização de pesquisas, pessoas que estão se habilitando à pesquisa. 77.733 áreas autorizadas à pesquisa, que inclusive já fizeram a pesquisa também. 14.314 requerimentos de lavra. São pessoas, as empresas que estão interessadas na lavra. 13.249 licenciamentos, 1.810 lavra garimpeira, 1.299 registros de extração. Isso dá em torno de 158 mil áreas que estão hoje sob a administração do departamento e, naturalmente, do seu corpo técnico, que só para
mostrar, o departamento hoje não tem em torno de 1.100 servidores, dos quais 426 entre geólogos e engenheiros, na maioria, que tem que administrar esses 158 mil áreas nem é mais 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, porque também, como dá para verificar, tem umas manchinhas, já são áreas que estão requeridas na plataforma continental. Então, é um trabalho um pouco árduo para o nosso corpo técnico. Bom, direito. Serão respeitados na aplicação dos regimes de licenciamento e concessão o direito de prioridade, a obtenção da autorização de pesquisa ou de registro de licença atribuída ao interessado, cujo requerimento tenha por objeto área considerada livre para a atividade pretendida à data da protocolização do pedido no DNPM. Então, o que é sagrado, tem sido sagrado na legislação mineral brasileira, é quem pediu primeiro, leva. Essa é uma norma que, inclusive, é seguida em outros países de mineração, que tem mineração expressiva e que garante ao titular do direito, vamos dizer assim, garante ao titular do direito, garante ao titular o direito de saber que ele vai, o que ele requereu, ele vai poder, se ele conseguir pesquisar, se conseguir levar à frente aquilo ali, um dia vai ser, a lavra vai ser dele. E não tem como inverter essa situação no código, no atual código. E também será respeitado o direito do proprietário na lavra, que isso é por força da Constituição. Pesquisa mineral. Então, o direito de pesquisa mineral. O que é pesquisa mineral? Execução dos trabalhos necessários à definição da jazida, sua avaliação e a determinação da execuibilidade do seu aproveitamento econômico. Então, recurso é a massa individualizada de substância mineral fóssil, lá no canto dela. Agora, com interesse econômico, passa a ser jazida. Voltando à nossa lei 4265, de 21, pesquisa mineral. Consideram-se pesquisas todos os trabalhos que têm por fim verificar a existência e a capacidade econômica da mina, desde as escavações superficiais até as sondagens e perfurações dos poços de galerias. Então, consideram-se pesquisas os trabalhos que têm por fim verificar a existência e a capacidade econômica da mina. Então, eu estou fazendo sempre um paralelo com essa lei, porque, de qualquer maneira, foi a mais antiga que eu encontrei no site do Senado, e ela é bem expressiva porque ela mostra que o conceito, nesse caso, é praticamente o mesmo que tem hoje. As palavras são um pouco diferentes, mas o conceito é o mesmo. Isso já tem quase um século. Certo? Isso aí é da República Velha, né? Bom, voltando à nossa situação atual. A pesquisa mineral compreende, entre outros, os trabalhos de campo e de laboratório, levantamento geológico pormenorizado da área pesquisada, levantamento geológico, escavação, geoquímica, geofísica, tudo aquilo que for possível, que for disponível para o empresário, para ele definir um depósito. A definição da jazida resultará da coordenação, correlação e interpretação dos dados colhidos no trabalho executado e conduzirá a uma medida das reservas e dos teores. Então, dentro de um recurso mineral, eu vou estabelecer uma área que eu vou definir reservas e teores. E a execuibilidade do aproveitamento econômico resultará da análise preliminar dos custos da produção, dos fretes do mercado. Então, defino um corpo e defino a execuibilidade da lavra daquele corpo. Aqui só para mostrar como é que se processa no setor mineral. Uma mina, por exemplo, aqui é a situação do ouro. Desde meados de 1995 a meados agora de 2015. Então, se eu sou uma mina de ouro, demora em média de 15 a 20 anos para ser implantado, mais ou menos isso, né, Paulo? 15 a 20 anos. Então, se eu sou um minerador interessado em pesquisa de ouro, e fiz minha pesquisa no ano 2000 e consegui viabilizar a minha lavra com 10 dólares o grama do ouro, eu vou me dar muito bem alguns anos depois. O ouro chegou a 60 dólares o grama e agora está pouco menos de 40. Aí em cima está em dólar e aqui embaixo está em real. Nós temos esse período aqui anômalo, que foi quando houve a paridade do real com o dólar. Depois subiu, em 2012 mais ou menos acompanhou a tendência do dólar.
começou a queda como o dólar e voltou a subir por conta da desvalorização do real em relação ao dólar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na análise econômica, da economicidade da mina, porque uma mina de ouro são milhões, milhões e milhões de dólares. E o mercado, ele não tem pena. Então, o empresário é onde entra, ele começou a jogar em 1995, ele vai ter a mina dele lá por 2015. Então, o mercado alterou completamente. Então, aí é onde entra a necessidade da segurança jurídica, para que ele possa tocar esse empreendimento dele, porque o mercado, ninguém tem segurança no mercado, pelo menos a jurídica já é uma força grande. Então, a autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao diretor-geral do DNPM, claro, podendo ser deferido ou indeferido, e o requerimento basicamente apresenta a identificação do requerente, o posicionamento georreferenciado da área pretendida e um plano de trabalho de pesquisa. Todas as áreas no DNPM são poligonais, sentido norte-sul, leste-oeste, e hoje estão todas amarradas com os vértices às coordenadas Sirgas 2000. Não tem antes, nós tínhamos problema de ponto de amarração, não sei o que, agora não, é tudo amarrado, todo mundo tem GPS, melhorou muito a situação. A autorização importa nos pagamentos. Então, obrigações, né? A gente está falando em direitos, agora vamos para obrigações. Primeiro, para requerer R$ 710, é o emolumento, para requerer a pesquisa. Pelo titular da autorização, até a entrega do relatório, taxa anual de R$ 2,65 por hectare. Se eu tenho uma área de 1.000 hectares, eu pago à União, pelo prazo pelos 3 anos de duração do meu alvará, R$ 2.610 por ano. O não pagamento dos emolumentos da taxa ensejará a aplicação das seguintes sanções. Então, se não pagou o emolumento, é indeferimento de plano. Isso aí não é problema formal, é na forma, morreu na forma. E tratando-se de taxa, se não pagou a taxa, multa de R$ 2.631,31. Então, essa multa é fixa. Se eu tenho uma área de 1.000 hectares, minha taxa anual é R$ 2.600. Se eu tenho uma área de 100 hectares, minha taxa é R$ 260. Agora, a multa é R$ 2.631 para todos os dois. Não importa se a área é de 50, se a área é de 1.000, se a área é de 10.000. A multa é um valor só. E a nulidade? Pagou a multa, mas não pagou a taxa, o alvará vai ser tornado nulo. Então, autorização de pesquisa. O título pode ser objeto de cessão ou transferência, desde que o cessionário satisfaça os requisitos legais. É admitida a renúncia à autorização, sem prejuízo do cumprimento pelo titular das obrigações decorrentes do Código, e o prazo de validade da autorização não será inferior a 1 ano, nem superior a 3 anos. Como eu li no começo, a Constituição diz que a pesquisa ela é por prazo determinado. Então, o alvará ele tem prazo determinado, vai de 1 a 3. A portaria do DNPM, que regula o prazo do alvará, a portaria 392 de 2004, e essa redação foi recente, ela é de 2013, então praticamente copia o que está no Código. Prazo de vigência da autorização será de 1 a 3 anos, consideradas as características especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada. Antes de 2013, sempre era por tipo de minério a ser pesquisado. Então, era estabelecido, minério de ferro, 3 anos, minério de 3 anos, rocha, 2 anos. Aí a portaria, houve um entendimento no departamento que cada caso vai ser analisado, mas praticamente segue como era antes. O alvará pode ser prorrogado. A prorrogação independe de expedição de novo alvará. Quando o alvará for prorrogado, aquela taxa por hectare aumenta. R$ 3,95 por hectare ao ano. A taxa anual, a função dela é evitar a especulação. A taxa anual de ocupação foi criada em 1989, pela Lei 7.886. E até aquele tempo, o que é que nós tínhamos? As empresas podiam pesquisar, podiam requerer por classes, existia o sistema de classes, então classe minerais metálicos, 5 áreas por cada substância, num total máximo de 50 por classe de substância. Então a empresa podia requerer 50 áreas. Só que aí surgiu a prática de empresa de papel. Então, as grandes empresas, as grandes empresas, elas chegavam, teve empresa que chegou a ter para mais de 100
subsidiárias de papel para burlar o código. Então, era aquele inferno para o departamento, porque primeiro que a gente via que não era, e aquela cessão de direito, requeria para uma empresa, que a subsidiária passa para outra. Então, isso acabou com a taxa por hectare. A taxa por hectare foi instituída em 89, só que ela deu um limite de 1.000 hectares para o titular, e a 9.314/96 ela acabou com o limite. Qualquer requerimento paga. Não tem, e isso reduziu muito a especulação. O titular da autorização responde com exclusividade pelos danos causados a terceiros, direto ou indiretamente decorrente do trabalho. O titular da autorização é obrigado a realizar os respectivos trabalhos de pesquisa, devendo submeter à aprovação do DNPM dentro do prazo de vigência do alvará. Então, isso é obrigação. Então, ele responde, ele tem o direito de pesquisar onde ele quiser, em qualquer canto do Brasil, qualquer terra, se é público ou privado. Agora, ele tem todas aquelas obrigações e a obrigação de apresentar ao departamento um relatório do que foi que ele fez. A não apresentação sujeita a sanção de multa de R$ 2,61 por hectare. E é admitida, em caráter excepcional, a extração de substâncias minerais em área titulada antes da outorga da concessão, mediante prévia autorização do DNPM. Então, na fase de pesquisa, já é possível, excepcionalmente, se extrair com a finalidade econômica. Isso já remonta ao Código de Minas, de 1940, e a gente chama, quem é do setor mineral, isso aí chama-se Guia de Utilização. E esse nome, eu acredito que foi criado por essa portaria do Ministro da Agricultura, 380, que regulamentou o artigo do Código de Minas, referente a que permitia a comercialização de minérios na fase de pesquisa. Então, o ministro de Estado, atendendo ao que dispõe o Código de Minas, e bem assim tendo em vista a necessidade de aumentar a produção de minérios em geral, e em particular das substâncias minerais consideradas estratégicas para o abastecimento da indústria bélica, isso foi na época da Segunda Guerra, foi criada a Guia de Utilização. Esse nome, Guia de Utilização, acho que vem dessa portaria aí, porque no Código não existe esse nome. Todo mundo conhece, mas acho que começou em 1943. As autorizações ficam adstritas à área máxima que forem fixadas em portaria do diretor-geral, portaria 392/2004, a mesma que trata do prazo do alvará. 2.000 hectares para substâncias minerais metálicas, substâncias minerais fertilizantes, carvão, diamante, rochas betuminosas e pirobituminosas, turfa e salgema. 50 hectares, aquelas substâncias passíveis de licenciamento, que eu falei, que seria da licença da autoridade local, mais águas minerais, água potável de mesa, areia, quando adequada ao uso da indústria de transformação, feldspato, gemas, diamante, pedras decorativas de coleção para a confecção de artesanato mineral e mica, 50 hectares. 1.000 hectares, rochas para revestimento e demais substâncias minerais. 5 hectares são aquelas áreas que forem de registro de extração, aquelas que forem pelo poder público federal, estadual, municipal, direto ou indireto. E 10.000 hectares, as áreas localizadas na Amazônia Legal, das substâncias tratadas no inciso 1 e caulim. Então, essas de 2.000 hectares, na Amazônia Legal, elas podem ir até 10.000 hectares. Toda área que for desonerada por publicação no despacho no Diário Oficial da União fica disponível pelo prazo de 60 dias. É a ocasião em que nesse caso, não há prioridade. A área foi indeferida, ou o titular renunciou, ou desistiu, ou o relatório foi negado. Então, a área fica em disponibilidade por 60 dias. Nesse período, qualquer um pode se habilitar. Pode se habilitar no primeiro dia dos 60, pode se habilitar no último dia dos 60 e a prioridade é igual. Então, a habilitação vai ser mediante um projeto. Se a área for colocada para pesquisa, projeto de pesquisa, plano de pesquisa, o melhor ganha. Então, o melhor plano ganha. Na fase de lavra, um projeto de lavra, o melhor plano ganha. Se passados os 60 dias ninguém se interessou pela área, ela fica livre, na forma do código. Esse artigo 27, ele é o que diz mais respeito ao público aqui presente, que é o direito do superficiário, que é todo ele tratado pelas comarcas. E vai ter uma palestra hoje à tarde exatamente sobre isso, né, desembargador? Então, eu vou só dar uma lida rápida, porque
é um assunto que o departamento apenas provoca a comarca. Todo o trabalho é feito na comarca. Tempo que eu fui chefe de outorga lá no Ceará, era os juízes batendo direto na gente por causa disso, mas não tinha jeito. Todos os nossos procuradores, a gente mandava o procurador na área para conversar com o juiz, para explicar, porque é um trabalho insano. Então, voltando. O titular da autorização poderá realizar os trabalhos e também as obras e serviços auxiliares em terreno de domínio público ou particular. Então, qualquer área, pública ou particular, abrangida pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos de pesquisa, observadas as seguintes regras. São muitas regras. A renda não poderá exceder ao montante do rendimento líquido máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada. A indenização por danos causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso seguinte. Quando os danos forem de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a propriedade em que estiver encravada a área necessária aos trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a propriedade. Não se trata de comprar a propriedade, é indenizar a propriedade. Indeniza. No dia que acabar a lavra ou a atividade, a propriedade continua sendo do superficiário, como sempre foi. Os valores venais a que se refere os incisos 1 e 2 serão obtidos por comparação com valores venais de propriedade da mesma espécie na mesma região. Terrenos públicos, dispensado o pagamento de renda, ficando o titular da pesquisa sujeito ao pagamento dos danos e prejuízos. Então, se até a data do alvará de pesquisa o titular não tiver juntado ao departamento a prova de acordo com o proprietário ou posseiro acerca da renda e indenização de que trata esse artigo, o diretor-geral do DNPM, dentro de 3 dias dessa data, hoje não é mais o diretor-geral, é o superintendente, enviará ao juiz de direito da comarca, onde estiver situada a jazida, cópia do referido título. E aí começa toda uma sequência de procedimentos que acontecem na comarca e que eu não sei se... Desembargador, a palestra vai pegar exatamente essa parte hoje à tarde, a de direito de superfície? Então, acho que eu posso pular isso daí, né? Porque eu também não entendo. Esse é procedimento interno às comarcas. Esse último item aqui é interessante. Feitos depois de toda a tramitação na comarca, estabelecidos os valores de indenização, o juiz, dentro de 8 dias, intimará os proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa e comunicará seu despacho no caso ao superintendente do DNPM, mediante requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais para garantir a execução dos trabalhos. Eu nunca vi um ingresso que fosse todo judicial. Eu não vi porque a autoridade policial ela pode até garantir que o titular da pesquisa ingresse vivo na área, mas não vai garantir que ele saia vivo da área, porque isso aí... Então, sempre é buscado o acordo. Então, normalmente, quando o superficiário ele desconhece absolutamente a legislação mineral, ele é intimado, a parte vai lá, e quando ele entende que ele não vai perder a terra dele, que ele vai continuar sendo dono, que ele ainda vai... Aí ele faz o acordo amigável e esse acordo é homologado na comarca. Então, eu nunca vi o acordo judicial até o fim. Nunca vi mesmo. Se o prazo de pesquisa for prorrogado, o diretor-geral do DNPM comunicará ao juiz e segue a mesma rotina. Com a prorrogação do alvará, segue de novo intimação às partes, toda aquela rotina do artigo 27. Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva autorização e o superintendente comunicarão o fato ao juiz a fim de ser encerrada a ação judicial referente ao pagamento da renda. Realizada a pesquisa, o titular entrou, recebeu a pesquisa, pagou suas taxas, recebeu a autorização de pesquisa, pagou todas as suas taxas, obteve o ingresso na área. Então, ele vai apresentar ao departamento um relatório de tudo que foi feito. Visto esse relatório,
o DNPM, relatório de todas as pesquisas que foram desenvolvidas na área. De posse desse relatório, o DNPM aprova, quando ficar demonstrada a existência de jazida, nega, quando ficar constatada a insuficiência dos trabalhos, poucos trabalhos, ou deficiência na elaboração do relatório mal feito, que não tem nada, o técnico não tem condição de avaliar, então pode ser negado. Arquivamento do relatório, quando ficar demonstrada a inexistência de jazida. Isso é o que a gente chama de relatório negativo. É mais difícil ficar demonstrada a inexistência de uma jazida do que demonstrar a existência. Porque, como eu disse, a jazida ela tem a conotação econômica. Então, eu posso ter um depósito na minha propriedade, ou no meu título, que ele não é econômico naquele momento, visto aquela curva do ouro. Se eu vou pesquisar lá no pico do ouro, e requeria pesquisa com ouro a $40, o ouro chegou a 30, aquilo ali não é mais econômico, mas não é que não exista o depósito. Então, normalmente, esses relatórios são negados. E o sobrestamento da decisão é a possibilidade seguinte, ou seja, quando ficar caracterizada a impossibilidade temporária da execuibilidade técnico-econômica da lavra, o departamento poderá sobrestar a decisão sobre o relatório. Então, o titular entrou na pesquisa, fez a pesquisa, houve um problema no mercado mundial de commodities, o preço foi lá embaixo, ele não tem interesse em requerer a lavra naquele momento, mas ele fez um trabalho bom, então ele pede o sobrestamento da decisão, quer dizer, o departamento não analisa, porque as condições econômicas são outras. Não será analisada, na hipótese prevista, o DNPM fixa o prazo para apresentar novo estudo de execuibilidade sob pena de arquivamento. Se o novo estudo apresentado não ficar demonstrada a execuibilidade da lavra, o DNPM poderá conceder novos prazos ou colocar a área em disponibilidade. Porque se 10, 12, 15 anos e não ficou execuível, não, meu amigo, aí não dá mais. Aí o DNPM toma a área, arquiva o relatório e coloca em disponibilidade. Ou, comprovada a execuibilidade técnica e econômica da lavra, o DNPM proferirá ex officio ou mediante provocação, despacho de aprovação do relatório. O titular, uma vez aprovado o relatório, ele tem 1 ano para requerer a concessão. Tem até 1 ano, ele pode requerer no dia seguinte, para requerer a concessão de lavra e, dentro desse prazo, poderá negociar seu direito a essa concessão. Então, eu aprovei meu relatório, publicado, então eu tenho até 1 ano para requerer a lavra e, nesse período, eu posso vender. Tem empresas que são especializadas, que se dedicam mais à pesquisa, nesse prazo, elas vendem. Bom, então, vamos passar aqui à fase seguinte. Direito de pesquisa. Acredito que tenha mostrado os direitos dos titulares, as obrigações dos titulares e os procedimentos que o departamento pode fazer. Agora, então, feito isso, entramos na lavra. Eu já li o artigo 176 anteriormente da Constituição, mas só para uma reprise aqui. As jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertence à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Lavra. O que é lavra? O que é que compreende o direito de lavra? Lavra é o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas. Não haverá restrição quanto ao número de concessões outorgadas a uma mesma empresa. Então, não há limite de concessão por empresa. O requerimento de autorização de lavra será dirigido ao ministro das Minas e Energia, aliás, não é mais das Minas, depois que o Ministério foi recriado, virou de Minas, pelo titular e deverá ser instruído com os seguintes elementos de informação e prova. Identificação da pessoa jurídica requerente, que tem que ser empresa, o posicionamento georreferenciado da área, com certeza não será o mesmo da pesquisa, porque quando eu requeri 10 mil hectares, tipo Amazônia Legal, o meu relatório, quando for aprovado, o departamento reduz ao limite da jazida. Então, eu posso ter requerido 10 mil, uma poligonal bem regular, um retângulo, um quadrado, e quando for aprovado, ser uma poligonal bem de 1.000 hectares ou de 500 hectares. Então, apresentar posicionamento georreferenciado da área, o plano de aproveitamento econômico, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso,
e a prova de disponibilidade de fundos ou da existência de compromisso de financiamento necessários para a execução do plano de aproveitamento econômico e operação da mina. Então, o requerente ele vai apresentar um plano de aproveitamento, como ele vai aproveitar aquele material, e tem que demonstrar que ele tem condições para bancar aquele plano. Senão, não vai ser dada a concessão de lavra para ele. Eu não sei exatamente, mas dentro do início da pesquisa, até essa fase que nós estamos, que ainda não chegamos, mas que vamos chegar agora, era, não sei se ainda está nessa fase, mas era em torno de 3%, 3, 4% dos requerimentos de pesquisa geravam concessões de lavra. Então, o que é esse plano de aproveitamento econômico? Tem o memorial explicativo, projetos, anteprojetos, referentes, método de mineração a ser adotado, fazendo referência à escala de produção prevista inicialmente e à sua projeção, iluminação, ventilação, transporte, sinalização, segurança do trabalho, quando se tratar de lavra subterrânea, transporte na superfície, beneficiamento, aglomeração de minério, instalação de energia, de abastecimento, condicionamento de ar, higiene da mina e dos respectivos trabalhos, moradias e suas condições de habitabilidade, empreendimentos mineiros que são em locais distantes, os empregados têm que morar na mina. Então, está previsto as moradias, suas condições de habitabilidade para todos que residem no local, instalações de captação e proteção das fontes, adução, há toda uma preocupação com tudo. Isso é tudo já antigo, essa preocupação já vem de muitas décadas atrás. Então, visando, agora, se há eventualmente o descumprimento, aí já é outra coisa, mas a lei prevê todo esse cuidado com a concessão de lavra. O requerimento de lavra vai ser juntado ao mesmo processo que foi formado antes na pesquisa. Então, havia todo um processo administrativo minerário e o requerimento de lavra vai junto. Ele é dirigido ao ministro e ele vai junto. O artigo 42 é interessante, porque ele fala: a autorização será recusada se a lavra for considerada prejudicial ao bem público ou comprometer interesses que superem a utilidade da exploração industrial a juízo do governo. Nesse último caso, o pesquisador terá direito de receber do governo a indenização das despesas feitas com os trabalhos de pesquisa, uma vez que haja sido aprovado o relatório. Isso normalmente é o caso de barragens, represas, hidrelétricas. O cidadão requer uma área, tem a área dele trabalhando, o governo pretende fazer uma hidrelétrica naquela região, a área vai ser inundada. Quando é produção de ouro, diamante, até pode continuar em atividade submersa, mas areia e outros não vai. Então, nesse caso, qual é o interesse maior? O interesse maior vai ser analisado, e no caso da hidrelétrica, geralmente vai ser a hidrelétrica. Então, aquela lavra vai ser recusada. Eita. Então, fica obrigado o titular das concessões, além das condições gerais do Código, iniciar os trabalhos no plano de lavra dentro de 6 meses. O camarada requereu a lavra, recebeu a concessão de lavra, e ele tem... Camarada não, a pessoa jurídica, né? Ele tem 6 meses para iniciar a lavra, salvo motivo de força maior. Motivo de força maior pode ser o mercado e pode ser o licenciamento ambiental. Porque a lavra ela é concedida com a licença de instalação. A concessão de lavra é outorgada com a licença de instalação, mas ele só pode iniciar os trabalhos com a licença de operação. Então, se a licença de operação demandar mais tempo, naturalmente que é um motivo de força maior. Também o caso, mercado, caiu o preço da commodity, o cidadão pede ao departamento a prorrogação do prazo. Lavrar jazida, de acordo com o PAE aprovado, naturalmente, extrair somente as substâncias minerais da concessão, comunicar imediatamente o descobrimento de qualquer outra substância, executar os trabalhos com observância das normas regulamentares, confiar a direção dos trabalhos de lavra a técnico legalmente habilitado, não dificultar ou impossibilitar por lavra ambiciosa o aproveitamento ulterior da jazida. Esse lavra ambiciosa, mais adiante, tem um conceito mais preciso do que seja isso. Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem direto ou indiretamente da lavra, promover a segurança, a salubridade das habitações, tudo aquilo que estava previsto no plano de aproveitamento econômico, naturalmente ele é obrigado a fazer. E se não fizer, evitar a poluição do ar, da água, que possa resultar do trabalho de mineração, proteger, conservar as fontes quando se tratar de águas minerais.
não suspender os trabalhos sem prévia comunicação ao DNPM, manter a mina em bom estado, no caso de suspensão temporária dos trabalhos, e apresentar ao DNPM, anualmente, até 15 de março, o relatório das atividades realizadas no ano anterior. Então, todo ano, todo concessionário de lavra, todo titular de lavra no departamento, pode ser concessionário de lavra, pode ser permissionário de lavra garimpeira, pode ser um licenciado para licenciamento, tem que apresentar um relatório das atividades do ano anterior. E aquela preocupação quanto a, voltando, né, à nossa velha lei de 21, aquela preocupação com a salubridade das minas, empregados. Então, o governo, artigo 72, o governo fiscalizará por suas autoridades técnicas ou por pessoas competentes. Naquele tempo não existia ainda nenhum DNPM. O DNPM foi criado em 34. Ou por pessoas competentes, todos os serviços de pesquisa e lavra de minas, fazendo cumprir os regulamentos de proteção dos operários, conservação e segurança das construções e trabalhos, precaução contra perigos às propriedades vizinhas e proteção do bem-estar público. Então, esse relacionamento da lavra com o seu entorno e a preocupação com a segurança do trabalhador, com a segurança do meio ambiente, isso já existe há mais de século. A preocupação na lei. Então, lavra ambiciosa é a lavra conduzida sem observância do plano pré-estabelecido ou efetuado de modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida. Então, você tem um bem mineral, um recurso que foi cubado, ele ainda vai apresentar teores. Naturalmente, o seu plano de aproveitamento econômico vai misturar aqueles teores, fazer um teor médio e lavrar. Então, pode ser que o titular, por um problema qualquer, ele resolva pegar só aquela parte de altos teores. Terminou aquilo, toda aquela parte de baixos teores, que seria econômico com a blendagem, com alto teor, ela deixa de ser econômica. Então, isso aí é uma lavra ambiciosa. Então, isso não pode. Aí a lavra, ela tem que ser, antes de tudo, racional. Uma vez, os trabalhos de lavra, uma vez iniciados, não poderão ser interrompidos por mais de 6 meses, salvo motivo comprovado de força maior. Quando o melhor conhecimento da jazida obtido durante os trabalhos de lavra justificar a mudança no PAI, no plano de aproveitamento econômico, ou as condições de mercado exigirem modificações na escala de produção, deverá o concessionário propor necessárias alterações ao DNPM. Então, se houver problema de mercado, ou problema, um avanço tecnológico que permita aumentar a escala de produção ou até diminuir, tem que ser comunicada ao DNPM. E a lavra praticada em desacordo com o plano aprovado, sujeito o concessionário às sanções, que podem ir gradativamente da advertência à caducidade. A critério do DNPM, várias concessões de um mesmo titular e da mesma substância em área de um mesmo jazimento ou zona mineralizada poderão ser reunidas em uma só unidade de mineração sob a denominação de agrupamento mineiro. Então, como não há limite de concessão de lavra por pessoa jurídica, não há limite, então eu posso ter numa área 10 concessões de lavra e eu posso agrupar aquelas 10 concessões. A lógica é o seguinte, você pode agrupar e formar uma frente de lavra, mas se cada área produz X, o agrupamento, aquela frente única que sobrar, ela vai ter que for sobrar, não, aquela frente única que for formada, porque se é para racionalizar o trabalho, ela vai ter que produzir o equivalente a 10X. Ela não vai ser uma frente formada por 10 concessões, produzindo X. Se cada área era X, então vai ter que ser 10X. E aí, com isso, a empresa racionaliza o trabalho dela. Então, o concessionário de um agrupamento poderá concentrar as atividades em uma ou alguma das concessões, contanto que a intensidade da lavra seja compatível com a importância da reserva total das jazidas agrupadas. Subsistirá a concessão quanto aos direitos, obrigações, limitações e efeitos dela decorrente quando o concessionário a alienar ou gravar na forma da lei. Os atos de alienação ou oneração só terão validade depois de averbado. Então, a concessão ela pode ser desmembrada, pode ser arrendada, eu posso dividir uma concessão por 2, 3, posso ceder um pedaço, tudo isso pode, desde que seja averbado no DNPM. E a concessão somente é transmissível a quem for capaz de exercê-la de acordo com o Código de Mineração. As dívidas e gravames constituídos sob a concessão resolvem-se com a extinção dessa, ressalvada a ação pessoal contra o devedor. Os credores não têm ação alguma contra o novo titular da concessão extinta, salvo se esta, por qualquer motivo, voltar ao domínio do primitivo concessionário devedor.
a concessão de lavra, aquela alienação que falei agora há pouco, a concessão de lavra poderá ser desmembrada em 2 ou mais concessões distintas, a juízo do DNPM, se o fracionamento não comprometer o racional aproveitamento da jazida, e desde que evidenciada a viabilidade técnica e economicidade do aproveitamento autônomo das unidades mineiras e o incremento da produção da jazida. Isso acontece muito em rocha ornamental. Rocha ornamental, você tem uma área de, às vezes, de 1.000 hectares, tem vários maciços, aflorantes, e o cidadão só está trabalhando num, ele recebeu aquela concessão, na época que o relatório dele foi aprovado, não houve a redução ao limite de uma jazida, e ele pode, então, vender as outras partes. Pode perfeitamente comercializar, isso é legal. Poderá o titular obter a suspensão temporária da lavra com autorização justificada ao ministro de Minas e Energia, ou renunciar ao seu título. Em ambos os casos, o requerimento será acompanhado de um relatório dos trabalhos efetuados e do estudo da mina e suas possibilidades futuras. Somente após verificação em loco, o DNPM emitirá parecer conclusivo para a decisão do ministro. Não aceitas as razões da suspensão ou efetivada renúncia, caberá ao DNPM sugerir ao ministro medidas que fizerem necessárias a continuação dos trabalhos e aplicação de sanções, se for o caso. Servidões. Já essa é ligado tanto à pesquisa quanto à lavra, principalmente lavra, mas também fica a pesquisa, tem a parte de servidão. Ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo para fins de pesquisa ou lavra, não só a propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes para construção de oficinas, instalações, obras acessórias e moradia, via de transporte, linha de comunicação, captação e adução de água necessária ao serviço, bota fora e demais obras de infraestrutura. Tudo isso é necessário numa mina, então são as chamadas servidões. Instituem-se servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes pela ocupação. Então, a servidão, ela vai seguir o mesmo rito da área onerada na pesquisa. Então, o cálculo da indenização e dos danos a serem pagos pelo titular da autorização de pesquisa ou concessão de lavra ao proprietário do solo ou ao dono das benfeitorias obedecerá às prescrições contidas no artigo 27 desse Código. Então, toda a indenização, apesar do artigo 27 estar lá no início, pesquisa, mas todas as ações que disserem respeito à indenização do proprietário do solo, todas elas seguem o rito previsto no artigo 27. E como a Constituição diz, todo o proprietário do solo, ele tem direito no resultado da lavra. A Lei 8.901, ela estabelece que a participação do proprietário do solo será de 50% do valor total devido aos estados, Distrito Federal, município e órgão da administração a título de compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Então, se eu tenho um bem mineral que eu recolho 2% de CEFEM para a União, no caso que vai voltar para o estado e município, o proprietário do solo tem direito a 1%. O não cumprimento das obrigações decorrentes das autorizações de pesquisa, das permissões de lavra, das concessões de lavra e do licenciamento, implica, dependendo da infração. Isso aqui é um artigo interessante pelo seguinte: isso aqui foi colocado pela Lei 9.314, de 1996, que entrou em vigor em janeiro de 97. Essa lei, ela trouxe a punição para o titular do licenciamento, que não existia. Só que, naquele tempo, ia ser criado o Estatuto da Mineração. Hoje é o marco, né? Marco regulatório. Naquele tempo era o Estatuto. Aí, como ia ser criado o Estatuto, a Lei 9.314/96 nunca foi regulamentada até hoje, decorridos. Então, nós não podemos multar licenciamento, porque estamos fazendo a mudança no Código. Está entendendo? É por isso que o departamento, ele trabalha com o Código, ele tem que trabalhar com o que vai ser mudado, fica da porta para fora. Dentro é o Código, porque não foi regulamentado. Isso aí seria o caso do Ministério. Então, nós ainda não podemos multar um licenciamento, porque não foi regulamentada a lei de 1996. A infração pode ser advertência, multa e até caducidade do título.
Penalidade, advertência, multa e caducidade da autorização de pesquisa é competência do DNPM, que ele é quem dá o título de pesquisa. A caducidade da concessão, objeto de portaria do ministro. E todas as empresas titulares de direitos minerários, todas, são obrigadas a arquivar no DNPM os estatutos ou contratos sociais e acordos de acionistas, as alterações contratuais ou estatutárias no prazo máximo de 30 dias após o registro no órgão de comércio. Então, todas as empresas têm que ter no departamento toda a vida delas. Isso aí foi havia até a 9.314, 96, a empresa de mineração. Então, a empresa queria trabalhar na mineração, ela pediu um alvará de empresa de mineração. Isso acabou. Mas a obrigação de arquivar no DNPM os autos, isso não acabou. Jazida, bem imóvel, distinto do solo, onde se encontra, não abrangendo a propriedade deste, o minério ou a substância mineral útil que a constitui. Esse artigo 85 foi uma das maiores invenções que teve na 9.314, e que a gente até hoje, o departamento até hoje, não teve oportunidade de usar plenamente. Mas como instrumento de regulação, ele é um excelente instrumento de regulação. Então, o limite subterrâneo da jazida ou mina é o plano vertical coincidente com o perímetro definidor da área titulada, admitida em caráter excepcional a fixação de limite em profundidade por superfície horizontal. Então, a jazida, ela tem uma poligonal, a área de lava tem uma poligonal que vai até o centro da terra, em tese. Só que ela pode ser limitada horizontalmente. Então, se eu tenho uma área de uma mineração de ouro a 500 metros de profundidade, potássio a 600 metros de profundidade, lá no caso lá de Sergipe, 600 metros, e eu tenho em cima depósitos de argila, eu posso perfeitamente fazer um limite. Isso é possível fazer, e isso é pouco usado ainda pelo departamento. A área que eu coordeno é a área de ordenamento da extração mineral. Ela é uma área que foi criada com a reestruturação do DNPM em 2010. Então, essa área, ela visa a administrar conflitos. Nós não tínhamos essa atribuição até então, regimentalmente. Então, a partir daí, dos estudos e das necessidades que a gente vê da administração dos conflitos, é que a gente tem que começar a verificar esse tipo de coisa. Porque esse artigo assim, ele é muito bom. E quanto à propriedade da mina, eu tinha dito agora há pouco que a jazida é bem imóvel distinto do solo. Então, também naquela velha lei de 21, a mina constitui propriedade imóvel acessória do solo distinta dele. É permitido ao proprietário separar a mina do solo para o fim de arrendar, hipotecar ou alienar, e pode fazê-lo com relação à propriedade do solo, reservando para si a da mina. Quer dizer, a mina, independente do solo, isso aí já é bem antigo também. Então, voltando àquele artigo 85, a iniciativa de propor a fixação de limite no plano horizontal da concessão poderá ser do titular dos direitos minerários pré-existentes ou do DNPM ex officio, cabendo sempre ao titular a apresentação do plano do trabalho no prazo de 90 dias, para fim de prioridade da obtenção do novo título, caso haja um desmembramento horizontal. Em caso de inobservância pelo titular do direito mineral pré-existente do prazo a que se refere o parágrafo anterior, o DNPM poderá colocar em disponibilidade aquela outra área que foi desmembrada. Agora, o parágrafo 3º, em caráter excepcional ex officio, ou por requerimento da parte interessada, poderá o DNPM, no interesse do setor mineral, efetuar a limitação de jazida por superfície horizontal, inclusive em áreas já tituladas. Então, o departamento, de ofício, ele pode fazer esse desmembramento. Naturalmente, que tem que saber se esse desmembramento não vai trazer prejuízo ao aproveitamento econômico da mina que já está lá. Mas isso pode ser feito pelo departamento. O DNPM estabelecerá em portaria as condições referentes a esse artigo 85, e tem uma portaria, mas ela não abrange, a portaria 248 de 1997, mas ela não pega o parágrafo 3º, ela só trata do parágrafo 1º e 2º. Aquele 3º, que são as ações ex officio do DNPM, ela não entrou neles. Não se impedirá por ação judicial de quem quer que seja o prosseguimento da pesquisa ou lavra.
Uma atividade de lavra, ela é uma atividade muito séria. Você tem uma mina, você está bombeando, tem problema de bombeamento, uma mina subterrânea, tem lençol freático, então você não pode simplesmente determinar a paralisação de uma mina. Pode ser um desastre, se fizer uma paralisação imediata. Então, aí tem a decretação do litígio, será procedida a necessária vistoria ad perpetuum rei memoriam, a fim de evitar solução de continuidade dos trabalhos. Quando se verificar, assim, isso hoje em dia tem pouco, mas quando se verificar em jazida a concorrência de minerais radioativos, a concessão só será mantida caso o valor econômico da substância mineral, objeto da lavra, seja superior ao dos minerais nucleares que contiver. E esse é um artigo importantíssimo, que será sempre ouvido o DNPM quando o governo federal tratar de qualquer assunto referente à matéria-prima mineral ou seu produto. Então, por exemplo, a criação da unidade de conservação é uma atividade, tem a ver com a matéria-prima mineral. Porque se eu crio uma unidade de conservação, dependendo da restrição que ela tiver, eu estou interferindo na produção de matéria-prima mineral. Então, sempre deverá ser ouvido o departamento. Isso não é a minha área, eu não sei se ele sempre tem sido ouvido, mas deverá sempre ser ouvido. Acredito que o Ministério é quem está fazendo isso atualmente, mas eu nunca participei. Bom, acabamos a lavra, então vimos os direitos de lavra. Lavra recebeu a concessão, tem o plano de aproveitamento econômico, cumpra seu plano de aproveitamento econômico e pronto, e recolha a sua CEFEM, compensação financeira pela exploração mineral. Faça seu relatório anual de lavra e não tem grandes problemas. Como eu falei no começo, o código ele é muito objetivo. O código ele é claro, está lá. A sua obrigação é essa, compra que você nunca vai ter problema. Uma vez eu estava fazendo uma palestra sobre esse negócio de taxa por hectare, aí um colega me disse, não, mas Ricardo, minha área é só 50 hectares, eu vou pagar não sei quantos R$1.000, igual. Eu falei, rapaz, você não é obrigado a pagar essa multa, não. Aí ele, não, o que eu faço? Pague a taxa em dia. Aí você não precisa pagar a multa. Não é verdade? Então, ninguém é obrigado. A data da taxa por hectare, ela é clara. Um alvará que é publicado no primeiro semestre tem até 31 de julho para recolher a taxa. Alvará que é publicado no segundo semestre tem até 31 de janeiro. Então, isso é uma lei que já está há muitos anos. Não dá dúvida. Ninguém tem motivos para atrasar o pagamento de uma taxa. E a multa, de qualquer maneira, é baixa. Então, vamos lá. Artigo 20 da Constituição. Assegurado nos termos da lei aos Estados, Distrito Federal e municípios. Falta pouco, viu, pessoal? Essa é a última parte. É assegurado nos termos da lei aos Estados, ao Distrito Federal e município, bem como a órgão da administração direta da União, participação no resultado da exploração do petróleo, gás natural, recursos hídricos para fim de geração e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental. Quem regulamenta isso aí é a lei, começou pela 7.990, de 89, aí entrou a 8.001 de 90, que já foi alterada pela 993 de 2000, pela 12087 de 2009 e alterou a 7.990 de 89. Então, tá tranquilo. Para o efeito do cálculo de compensação financeira, entende-se por faturamento líquido o total das receitas de vendas, excluídos os tributos incidentes sobre a comercialização do produto. Então, o faturamento líquido, menos tirando todas os tributos que foram pagos, frete, transporte. Percentual da compensação, de acordo com as classes de substâncias, será minério de alumínio, manganês, sal, gema, potássio, 3%. Ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias, 2%. Ressalvado o artigo 4º, o inciso 4. Pedras preciosas, pedras coradas, lapidáveis, carbonato, metal nobre, 0,2%. Ouro, 1%, quando extraído por empresa mineradora. E 0,2% quando produzido por garimpeiro. A distribuição da compensação financeira será 23% para o Estado do Distrito Federal, 65% para o município, 2% para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 10% para o Ministério de Minas e Energia, a serem integralmente repassados ao DNPM, que destinará 2% dos 10% para o IBAMA.
E no caso das substâncias minerais extraídas sob o regime de PLG, é aquela do que paga 2%, 0,2% só, o recolhimento será feito pelo primeiro adquirente. Então, quem comprar ouro de garimpeiro, o garimpeiro ele não vai recolher a CEFEM. Quem recolhe, além de ser menos, é o primeiro adquirente. Bom, eu acredito que esse foi o nosso último. Bom, agradeço a paciência, até que o pessoal foi bravo. Tem alguma pergunta? Bom, gostaríamos de agradecer ao doutor Ricardo. Desembargador Tiago, por gentileza, fará o agradecimento e a entrega do certificado. Doutor Ricardo, a lembrança que eu lhe passo às mãos é um reconhecimento da Associação dos Magistrados pela sua proficiente palestra e também com destaque do agradecimento ao órgão que Vossa Excelência representa aqui neste momento, que é o DNPM. Nós passamos neste momento essa recordação com esse diploma. Muito agradecido ao senhor.